Eu já fiquei quase 8 anos sem nem chegar perto de um aeroporto. Não faço questão, mas toda vez que alguém fala Confins, parece que meu peito embucha d'água. Não é medo, não, é outra coisa. Um sufoco parado, igual quando a gente vê algo que já foi nosso e hoje está quebrado. Eu trabalhei lá por quase 20 anos, sempre no turno da madrugada. O povo falava que era horário ruim, que era perigoso. Para mim, era o melhor que tinha. Ninguém chamava, ninguém enchia. Era o horário das almas boas, eu dizia. E eu só queria paz. Depois que o pai do meu menino morreu, eu fiquei quieta no meu canto. Faxinava os blocos, dava baixa no sistema e voltava para casa. Fiz o que era meu. Só isso. Eu cuidava do setor C. Era lá que ficava a ala 5, uma ala antiga de embarque internacional, que tinha sido interditada em 2014, se não me engano. Mas nem tudo tinha sido lacrado, sabe? Tinha um banheiro lá, no fundinho da ala, que ninguém mexia. Nunca foi fechado oficialmente, nem pela manutenção. Mas ninguém entrava mais, só eu. Era um banheiro velho, com os azulejos todos esbranquiçados, as portas dos boxes bambas e uns secadores de mão que mais sopravam poeira do que ar quente. Tinha um cheiro de mofo que não saía por nada. Mesmo com as janelas fechadas, parecia que o ar era úmido o tempo todo. Mas para mim, era só mais um cômodo. Nunca liguei. Eu limpava do mesmo jeito. Pano nas pias, álcool no espelho, água sanitária nos cantos. Tudo certinho. Eu anotava no papel de ronda. Higienizado às 2h55. Igual sempre foi. Só que depois de uns meses eu comecei a reparar num negócio bobo. Toda vez que eu limpava lá, a torneira da pia 3 começava a pingar. Não era antes, não era depois. Era sempre às 3h23. No começo, achei que estava ficando noiada. Mas era sempre assim. Eu secava tudo, passava pano, virava as costas e... ploc, ploc, ploc. Fui anotando na cabeça, sem querer. Às vezes olhava no relógio do celular só para confirmar. Era aquilo mesmo. 3h23. Igual um relógio quebrado que insiste em bater. Pensei em pedir para a manutenção arrumar, mas eu sabia como funcionava aquilo. Se ninguém reclama de verdade, eles não fazem nada. E como ninguém usava o banheiro, ninguém ligava, nem eu. Até que uma noite eu voltei lá e o chão estava marcado. O piso todo sequinho, como eu deixei. Mas ali na frente da pia 3 tinha pegadas. Umas marquinhas finas, de pé pequeno, molhado. Como se alguém tivesse pisado com os pés úmidos e parado bem ali, na frente do espelho. Foi a primeira vez que eu travei. Fiquei olhando, quieta, tentando entender. Não tinha rastro vindo da porta. Não tinha outro par de pegada. Só aquelas marcas pequenas, de quem veio de lugar nenhum e ficou ali parado, de frente para o vidro. Eu limpei tudo de novo, claro. Mas aquele dia, eu não anotei o horário na ficha. Saí de lá mais rápido, sem olhar para trás. E comecei a evitar. Só ia quando precisava. Só que uma coisa dessas não deixa a gente esquecer. E eu comecei a reparar em mim. Tinha dia que minha mão tremia sozinha. Às vezes, antes de entrar no banheiro, eu parava no corredor e sentia, como se tivesse gente dentro, mesmo com tudo em silêncio. Mas era só pensamento, né? Até a noite da encarregada. A gente teve um desentendimento feio por causa de umas horas extras. Ela me tratou mal, falou coisas do meu filho, coisas que não se falam. Eu segurei a raiva no peito e fui direto para o setor C. Quando vi, já estava abrindo a porta da ala 5 sem nem pensar. O corredor estava escuro, só com aquelas luzes brancas meio piscando, mas a porta do banheiro estava entreaberta. Eu nunca deixava ela assim. Entrei. E logo no primeiro passo, senti aquele bafo quente, pesado, igual quando alguém acabou de sair do banho. O espelho estava todo embaçado e tinha vapor ainda no ar, mesmo com o lugar sendo sempre frio. Na hora, eu gelei. E aí, escutei aquele barulho. Sabe aquele som do dispenser de sabonete líquido quando alguém aperta? Foi isso.
2 vezes. Depois, o som de mãos se esfregando, como se alguém ali tivesse lavando as mãos e limpando com calma, com gosto. E foi nesse momento que eu senti. Tinha uma respiração do meu lado esquerdo. Eu congelei, não olhei, não me mexi. Só fiquei ali, esperando o coração parar de bater. Mas não parou. Corri, deixei o rodo, o pano, tudo. Saí sem trancar a porta. Fui direto para o corredor, tremendo, e fiquei ali, parada, uns bons minutos, sem saber o que fazer. Naquele dia, não voltei mais naquele banheiro. Eu fazia o resto da limpeza e só passava pano do lado de fora. Dava baixa sem entrar. Dizia que estava limpo e ninguém conferia, só que aquilo foi piorando. E quando eu conto agora, parece que foi coisa boba, que eu que inventei na minha cabeça. Mas você não esquece a sensação de ter alguém ali, respirando pertinho, enquanto você tenta fingir que é só sua cabeça. Eu sabia que tinha coisa errada, só não sabia o quê, e acho que no fundo, preferia nem saber. Depois daquela noite, eu comecei a evitar mais do que nunca. Nem passava perto da ala 5 se não fosse obrigatório. Tinha uma portinha lateral entre o setor de bagagens e a antiga área de fumantes. Aquele corredor era gelado, escuro, com azulejo rachado e teto suando água. Ali, se você ficasse muito tempo parado, dava para ouvir o que parecia gente andando devagar dentro dos banheiros, mesmo quando não tinha mais ninguém no bloco. Mas a vida segue e o serviço não para. Uma madrugada, perto do Natal, eu estava passando pano na área do desembarque quando esbarrei com o Américo, um rapaz da manutenção que era gente boa. Contei por cima que o banheiro da ala 5 estava com a pia pingando de novo. Falei rindo, só para desabafar. Aí ele riu também. Disse, uai, aquele lá nem câmera funciona mais. Aquelas câmeras vivem falhando. Toda semana a central reclama que não grava nada ali. O pessoal da segurança já até desistiu de revisar. Ele falou brincando. Mas para mim aquilo caiu seco. Nem câmera grava lá. Então se alguém entrar, se alguém sair, ninguém vê. Eu não dormi naquela noite. Fiquei pensando se aquilo era só coincidência ou se tinha alguma coisa naquele canto que não era mais para estar ali. Mas que diferença faz, né? Eu era só faxina. Eu só queria cumprir meu horário. A partir daquele mês, o banheiro da ala 5 passou a ser um ponto morto. Eu anotava a ronda, passava álcool gel na maçaneta e não abria mais a porta. A chave ficava comigo, mas eu só encostava e ninguém cobrava, até que chegou a última noite. Era um plantão de fim de semana sem encarregada, só eu, o guarda da madrugada e o motorista da limpeza externa. Tudo vazio, tudo calado. O tipo de madrugada que parecia mais longa do que devia. Eu estava varrendo a área da ala 3 quando ouvi um grito. Veio do banheiro feminino. Fui correndo com o segurança. Uma moça estava dentro, encolhida no canto, toda trêmula. Ela não falava, só chorava. Depois de alguns minutos, ela apontou para o espelho e disse baixo que tinha visto alguém se machucar ali dentro. Ela falou isso olhando para a própria imagem, como se não fosse mais dela. O segurança fez o protocolo, verificar todos os sanitários do terminal. Eu soube o que viria, eu só não queria ouvir. Tem que checar a ala 5 também. Eu pedi para ele ir sozinho, mas ele disse que era melhor juntos, por procedimento. Eu não tinha como negar. Minhas mãos gelaram, minhas costas começaram a suar de um jeito que não suavam fazia tempo. Peguei a chave no chaveiro com os dedos tremendo e fomos andando devagar. O corredor parecia mais comprido. A luz do teto piscava mais do que de costume. Tinha uma umidade no chão que não devia estar ali. E a porta do banheiro estava entreaberta de novo. Mas eu juro por tudo que é mais sagrado, eu não tinha ido lá naquela noite. A porta estava entreaberta. A mesma fresta, o mesmo rangido leve quando o vento batia. O segurança foi na frente, puxou a porta e entrou com a lanterna acesa. Eu fiquei parada,
Só ouvia os passos dele no azulejo molhado. Depois, silêncio. Ele não chamou. Não disse que estava tudo certo, só silêncio. Então eu entrei. E ali, na frente do espelho, o chão estava ensopado, como se alguém tivesse saído debaixo do chuveiro e caminhado até ali. Mas não tinha chuveiro funcionando naquele banheiro há anos. E então eu vi, no reflexo do espelho, estava eu, mas molhada. A blusa encharcada, pingando água pelos braços. E os pulsos abertos. O sangue escorria para a pia. Caía devagar, mas constante. O olhar fixo no fundo do vidro. Eu piscava e o reflexo não piscava de volta. Eu estava seca, eu sabia que estava seca. Mas aquela imagem era eu morrendo ali. E eu sentia como se estivesse assistindo minha própria última noite. O chão girou. Tudo escureceu. Eu acordei no ambulatório do terminal, com o médico me chamando pelo nome. Me disseram que eu desmaiei, que o segurança me puxou pelos braços e que quase bati a cabeça no canto da pia. Disseram que não tinha ninguém ali, que o banheiro estava vazio. Mas até hoje, eu não consigo explicar como o reflexo era meu e como ele sangrava enquanto eu só tremia de pé. Depois daquilo, eu nunca mais pisei num banheiro de aeroporto. Naquela semana, pedi afastamento. A psicóloga do convênio me atendeu 2 vezes e mandou eu procurar um psiquiatra. 2 meses depois, recebi o laudo. Síndrome dissociativa pós-traumática com episódios de delírio sensorial. Eles usaram palavras bonitas para dizer que eu quebrei, que uma parte de mim ficou ali dentro e que o resto agora tinha que se virar sem ela. Me aposentaram, sem festa, sem despedida, nem os colegas me ligaram. Eu só recebi o papel do INSS pelo correio e um cartão novo do banco com o valor exato do que eu passo o mês tentando dividir entre remédio, comida e o aluguel daquele quarto em Ribeirão das Neves. A ala 5 disseram que foi lacrada, oficialmente por causa de infiltração estrutural. Teve até matéria pequena na internet, se procurar acha. Mas eu sei que ninguém teve coragem de entrar lá de novo para desmontar as coisas. O banheiro ficou do jeito que eu deixei. Balde encostado na porta, rodo de lado, porta entreaberta. Às vezes, eu acho que deixaram assim de propósito, para evitar que outro funcionário acabasse igual a mim. Hoje eu moro sozinha, não trabalho mais. Meu filho está preso no sul de Minas e a gente se escreve de vez em quando. Mas eu não falo para ele o que aconteceu. Ele já tem os próprios fantasmas. Não precisa carregar os meus também. Só que tem uma coisa que não saiu de mim, mesmo aqui em casa, sem relógio na parede, sem celular no quarto. Tem dias que eu acordo de madrugada e parece que o quarto todo segura o ar por 1 segundo. E aí eu ouço um som fino, regular, como de uma torneira pingando devagar na pia 3. A mesma frequência, o mesmo intervalo, 3h23, mesmo sem nada marcando o horário. Eu levanto, vou até a pia da cozinha, abro a torneira. Tá seca, mas o som continua, lá dentro, na cabeça, ou talvez do outro lado do espelho, eu não sei e, sinceramente, nem quero mais saber. Eu costumo voar muito, média de 4 vezes por mês, às vezes mais. Não sou piloto, nem comissário, nem nada, sou analista de dados. Mas viajo para dar suporte para cliente, montar relatório presencial, apresentar coisa que ninguém lê. Aqueles trabalhos que ainda pedem a sua presença, mesmo que tudo possa ser feito por e-mail. Por isso, aeroporto virou quase extensão da minha casa. Não tem mais novidade nenhuma. Totem de check-in, portão que muda, chamada atrasada, bagagem extraviada. Isso tudo já faz parte. A gente se adapta. Só que aquela noite em Brasília foi diferente. Era um voo da noite, coisa de 22h40, de volta para Campinas.
Eu já estava no piloto automático, passar na conferência, imprimir o bilhete, sentar perto do portão e cochilar até a chamada. Mas no bilhete tinha uma coisa errada. Meu nome saiu certo, Bruno de Castro, mas depois, entre parênteses, estava escrito Érica, como se fosse sobrenome, mas não era. Era o nome da minha ex. E eu não tô falando de alguém com quem você brigou e seguiu a vida. Tô falando de alguém que quase destruiu a minha. A gente teve medida protetiva. Tive que mudar de endereço, apagar rede social, trocar o chip do celular. Ela invadiu minha conta bancária uma vez. Só que isso foi mais de 1 ano atrás. Eu achei que já tinha passado. Quando vi aquele nome no bilhete, eu travei. Pensei que fosse bug no sistema. Erro de campo. Alguém no TI da companhia que esqueceu de limpar cache ou coisa parecida. Mas mesmo assim eu printei. Salvei o bilhete. Quis guardar aquilo, nem sei porquê. Segui com a mochila nas costas, só que o cansaço tinha virado alerta. Eu comecei a olhar para o lado. Não por medo, mas por aquela sensação estranha de que o sistema tinha me entregue de bandeja. Sentei no portão 24, encostei no vidro, tentei relaxar. Foi aí que veio o primeiro sinal. O alto-falante, com aquela voz seca, metálica, anunciou: passageira Érica de Castro comparecer ao balcão 25, última chamada. Eu não sabia o que fazer. Não era o meu portão, era o do lado. Mas era o nome completo dela, com o meu sobrenome, que ela nunca usou oficialmente, mas dizia que usava nas redes por força de hábito. Levantei e fui até o balcão 25. Tinha uma atendente nova, de uniforme amassado e cara de quem já estava no último voo do turno. Perguntei se tinham chamado alguém com aquele nome. Ela me olhou estranho e respondeu que não. Não consta aqui, moço. Nenhuma Érica. Deve ter sido outro voo ou interferência. Pedi para ver a tela. Ela virou um monitor com 4 abas abertas. Nenhuma lista tinha aquele nome. Era como se eu tivesse ouvido coisa, ou como se tivesse sido só para mim. Voltei para o portão 24, tentando pensar racionalmente. Tentei puxar lógica, erro de sistema, sobreposição de chamadas, alguma Érica de Castro, em outro voo com nome parecido. Mas o problema é que ela não era passageira mais, ela era invasão. E ali começou a sensação de que eu estava sendo seguido sem ninguém andar atrás de mim. Passei pela triagem, já fiz isso dezenas de vezes. Mochila no cesto, carteira no raio-x, celular virado para a tela, tudo certinho. Mas quando eu peguei a mochila de volta, percebi na hora. O zíper estava em outra posição. Não era paranoia, não. Eu sou metódico. Zíper da esquerda para a direita, até encostar na alça. Faço isso sem pensar. Mas ele estava do outro lado, meio aberto. Abri ali mesmo, do lado da esteira. Notebook, carteira, fones, tudo parecia no lugar. Só que no meio da pasta de documentos, entre 2 folhas dobradas, tinha uma folha que não era minha. Era um mapa da planta do meu apartamento. O apartamento antigo, da época em que eu ainda morava em Barão Geraldo. Eu conhecia aquela planta de cabeça, tinha até o traço torto da parede da lavanderia. E junto dela, um bilhete. Papel comum, letra à mão. Só dizia: vão fingir que não viram, como sempre. Senti o chão sair de baixo. Não era uma ameaça direta, mas era pior. Era uma certeza. Alguém entrou, alguém deixou, e ninguém impediu. Mostrei o papel à segurança. A mulher do guichê chamou um colega. Vieram 2. Um olhou, disse que iriam verificar nas câmeras. Me levaram para uma salinha lateral, com aquelas cadeiras de plástico e ar-condicionado estourado. Ficaram 20 minutos olhando um monitor. Depois, vieram me dizer que as imagens da minha triagem falharam. Teve uma falha de leitura no bloco entre 21h58 e 22h02. Justo o intervalo em que eu passei. Mostrei o bilhete, mostrei o mapa. A mulher disse que iria protocolar e me deu um número de ocorrência genérica. Nenhum nome, nenhuma garantia. Aquilo me secou por dentro. Voltei para o portão de embarque sem nem perceber se meus pés estavam indo no caminho certo.
Sentei, encostei, tentei não olhar para o lado, mas toda pessoa de moletom começou a parecer familiar. Todo o rosto apagado me lembrava dela, mesmo sem ser, mesmo sabendo que não era. O voo foi chamado. Entrei, escaneei o bilhete. Assento 18A, janela. Era o que eu sempre pedia, lugar fixo, controle visual. Guardei a mochila, me sentei, olhei para o lado e respirei. Por um segundo, achei que aquilo tinha acabado, até ver a mulher na fileira 19. Ela estava no corredor, capuz no rosto, moletom cinza, mãos enfiadas nas mangas. Mas o que travou minha respiração foi o modo como ela me olhava, fixo, sem piscar, sem desviar. E tinha uma marca no pescoço, do lado esquerdo, um sinal, igual ao dela. Não era a Érica, mas era o suficiente. O corpo era parecido, a postura era igual. Era como se alguém tivesse treinado para ser lembrança. O comissário veio conferir o embarque. Pedi que olhasse a passageira da 19C. Ele digitou o número do bilhete e fez uma cara seca. Não consta aqui, senhor, mas posso organizar uma troca. Ela foi chamada. Levantou sem dizer nada. Passou por mim devagar, olhar colado no meu. E quando se afastou, eu vi. O papel dela caiu no chão. Era igual ao da minha mochila. Mas o comissário pegou antes que eu encostasse. E foi só isso. Eu não consegui dormir. O avião decolou e eu fiquei com os olhos abertos no escuro, escutando o motor e tentando não respirar muito alto. A mulher tinha trocado de lugar, mas eu sentia o peso da presença dela atrás de mim, como se os olhos tivessem ficado presos na nuca, como se o bilhete ainda estivesse no chão, dobrado, gritando em silêncio. Fechei os olhos por alguns segundos. Foi o máximo que consegui relaxar. Acho que cochilei por uns 5 minutos, ou menos. Quando acordei, não foi por turbulência, nem pelo aviso de cinto. Foi por um toque no braço. Rápido, leve, mas claro. Abri os olhos de uma vez. Olhei para o lado. Assento vazio. O avião estava no modo noturno. Pouca luz. Só o corredor iluminado e as telas desligadas. Não tinha ninguém perto de mim. Mas dentro do bolso da poltrona tinha um papel dobrado. Mesmo tipo do da mochila. Mesma caligrafia. Eu peguei sem respirar. Abri com cuidado. Dizia, se você abrir a porta, acaba. Era isso, nada mais. E naquela hora eu perdi tudo. A razão, o silêncio, o controle. Chamei o comissário, pedi ajuda, falei do bilhete, da mulher, da mochila, das câmeras que falharam. Ele me tirou discretamente do assento, me levou até perto da cabine, conversou baixo comigo. Quando voltamos para o corredor, ela não estava mais lá. O comissário jurou que a passageira trocada tinha descido na reorganização de assentos, antes da decolagem. Mas eu vi ela embarcar, eu vi ela levantar e passar por mim, eu vi o papel cair. O voo seguiu até Viracopos. Ao pousar, fui direcionado até uma salinha da companhia. Me entrevistaram, chamaram a polícia do aeroporto. Um agente novo, educado, me ouviu com atenção. Pegou os papéis, fotografou tudo, fez um relatório que provavelmente foi arquivado no mesmo minuto. As câmeras falharam também. Manutenção do trecho interno. A companhia disse que nenhuma Érica foi registrada em nenhum trecho do processo de embarque. Disseram que o nome no bilhete devia ter sido um erro de cache do sistema. Nada disso colava. Mas parecia suficiente para todo mundo seguir em frente, menos eu. Nos dias seguintes, eu cancelei o contrato com a empresa. Pedi para não viajar mais. Troquei de apartamento, de número. Apaguei minhas redes. E ainda assim, quando vou emitir passagem, eu confiro 3 vezes o nome no bilhete. Porque da última vez, apareceu aquele nome. Eu sei que ela nunca entrou no avião, mas também sei que ninguém impediu. E se ninguém impede, não adianta fugir. Ela conseguiu o que queria. Me convencer de que não tem ninguém para me proteger. Nem sistema, nem gente, nem câmera. E agora, nem eu mesmo.
Eu trabalhei no pátio de carga de Salvador por 34 anos. Sol nas costas, caixa nas costas, silêncio na garganta. Nunca fui de reclamar. Nem quando trincou minha costela em 98, nem quando minha mulher morreu e tive que largar o turno da tarde para cuidar das crianças. Trabalhar calado sempre foi mais fácil que explicar. Acho que é por isso que ninguém nunca soube direito o que aconteceu naquele dia. Nem vai saber. Mas eu vou contar agora, de um jeito que nem meu filho mais velho ouviu. Foi numa segunda-feira quente, depois de um fim de semana que deu pane na torre. Tinha tido queda de energia e o cargueiro que vinha de Petrolina atrasou. Chegou lotado, com perecível dentro. E o encarregado estava doido. A gente teve que acelerar a descarga. Foi nesse dia que apareceu aquele menino magrelo, o temporário. Daniel, se não me falha a memória. Nem uniforme direito tinha, usava boné de camelô e luva fina, daquelas que rasgam no segundo carrinho. Mandaram ele descarregar comigo. Na primeira puxada de palete, ele quase tombou. Falei para mim mesmo, esse aí não dura 3 viradas de turno. Era novo, calado, andava como quem não queria pesar no chão. Não falava de onde era, nem quem tinha mandado, só obedecia. E naquela correria toda, ninguém se deu ao trabalho de perguntar nada. O lote que a gente recebeu veio numerado, como sempre. Cada carga com sua etiqueta. 1, 2, 3... até o 13. Mas lá no fim, já quase no horário de almoço, veio uma caixa metálica sem manifesto, sem etiqueta, só com um 14 riscado a caneta vermelha, meio torto. Falei logo pro operador da empilhadeira, isso aí não tá na planilha. Ele deu de ombros. O encarregado nem olhou. Disse que devia ser sobra de embarque de Petrolina. Mandou botar no canto, dentro do container que estava encostado no pátio velho. Sol de rachar. O chão tremia de calor. Aquele container já era uma estufa por fora. Por dentro devia estar fervendo. Ninguém quis mexer, nem eu. Mas o menino, o Daniel, disse que levava. Pegou a paleteira e empurrou sozinho até lá. Eu fiquei observando de longe. Ele entrou no container. A porta fechou por uns segundos, depois bateu de novo, meio aberta. Passou 1 minuto, 2, 3, nada dele sair. Pensei que podia ter passado mal. Chamei um dos rapazes para olhar comigo, mas ninguém quis ir. Disseram que o sol estava matando, que o moleque devia só ter sentado para descansar. A verdade é que ninguém queria entrar ali, e nem eu queria, mas fui. Me aproximei devagar. A lataria estava tão quente que dava para ouvir ela estalando. Quando puxei a porta com a luva, veio aquele bafo quente, sem ar nenhum. Lá dentro, estava vazio. Daniel não estava. O chão de metal tinha a marca de bota indo até a caixa, mas nenhuma voltando. A carga 14 estava aberta, a tampa caída de lado. E a borda da caixa estava toda arranhada por dentro, como se alguém tivesse puxado com a mão, com pressa. Sem pé nem cabeça. Não tinha sangue, não tinha barulho. Só o cheiro de coisa velha, quente. E uma sensação ruim, daquelas que fica na nuca. Saí de lá com a boca seca. Falei com o encarregado. Ele olhou como se eu tivesse pedido aumento. Disse que o garoto provavelmente foi embora. Que temporário é assim mesmo, aparece e some. Mas eu sabia que não era isso. A catraca digital não tinha registro de saída. Nem do crachá, nem da digital. E para sair de lá sem passar pela portaria. Só voando. Mas ninguém queria falar disso. Naquele lugar, o que não entra no sistema não existe. E Daniel? Ninguém perguntou mais por ele. No fim da tarde, vi um dos motoristas sentando perto do baú logístico, esperando o carregamento da noite. Ele olhou para o lado, meio sem querer, e soltou. Teve uma hora que vi uma sombra passando ali no pátio. Achei que era o menino, mas não fez poeira nenhuma, nem barulho. Só isso. E virou a cara. Na manhã seguinte, cheguei mais cedo. Fiquei rodando de um lado para o outro, fingindo organizar planilha. Mas eu só queria ver se o nome do menino ia aparecer em algum lugar. Nada. Nem na lista de presença, nem no terminal de entrada. O supervisor disse que devia ser erro de cadastro.
que às vezes os temporários são lançados no sistema só depois da primeira semana. Mas tinha uma coisa que eu sabia: quem entra tem crachá, quem sai deixa rastreio. E o nome dele não constava em canto nenhum, como se nunca tivesse passado por ali. A caixa 14 também tinha sumido. O container foi esvaziado naquela mesma madrugada, sem ordem. Ninguém sabia quem tinha feito a remoção, nenhum documento interno, nenhuma baixa no sistema de inventário. Só sumiu. E quando eu falei com o encarregado, ele jogou a cabeça para trás e disse que eu estava começando a ver coisa. Na pista, ver coisa é o mesmo que já está passando da hora de se aposentar. Eu calei, mas não esqueci. Comecei a observar mais, a reparar nos outros. Gente antiga, que já tinha anos ali, parecia não ligar, como se não fosse a primeira vez. Na terceira semana, contrataram outro lote de temporário. Um deles era mais velho, tinha jeito de já ter feito carga pesada antes. Na manhã de quarta-feira, ele sumiu também. Do mesmo jeito, ninguém viu ele sair. O nome dele desapareceu da escala, como se tivesse sido cortado. Mas eu vi. Dessa vez eu vi com meus olhos. Eu estava sentado na beira do pátio, tomando água com sal, porque a pressão tinha caído. E foi aí que ela passou. Uma sombra, andando em linha reta do lado da carreta, onde ficavam os paletes de carga extra. O chão ali é de cimento batido, solta poeira até com passarinho. Mas aquela sombra não fez poeira nenhuma, nenhum barulho, nenhum vento. Só passou, devagar, como quem sabe o caminho. Foi direto até a caixa numerada, com um 14 riscado de novo, na caneta vermelha. A mesma letra, a mesma cor, o mesmo número que não existia. Naquela hora, minha cabeça começou a zumbir. Meu coração disparou, mas meus pés não saíram do lugar. Fiquei parado, suando, sentindo o sol queimando por fora e uma coisa fria queimando por dentro. E eu entendi. Aquilo não era mais coincidência. E também não era acidente. Era escolha. Alguém ou alguma coisa escolhia. E ninguém queria saber. Depois disso, eu nunca mais voltei num terminal logístico. Pedi transferência para o setor de apoio no administrativo. Fiquei mais 3 meses só assinando nota fiscal e empilhando papel velho até conseguir minha aposentadoria. Não contei para ninguém, nem para minha filha, nem para o meu filho, que trabalha na base aérea e já me perguntou 3 vezes se eu vi algo estranho no pátio. Eu sempre disse que não, mas tem uma coisa que ninguém tira de mim. Eu lembro do nome dele, Daniel, o novato que sumiu, o moleque que entrou no container com a carga 14, o menino que não teve nenhuma vírgula no jornal. Teve uma vez que a família dele apareceu. Uma moça, acho que era prima, foi lá tentar falar com a chefia. Diziam que ele tinha saído para trabalhar e não voltou mais. Chamaram alguns da antiga para uma conversa informal. Queriam saber se a gente lembrava dele. Me colocaram numa salinha, me perguntaram se eu sabia de alguma coisa. Eu disse que não. Disse que talvez ele tivesse ido embora. Que às vezes os temporários pulam fora, pegam o dinheiro da diária e somem. A mulher me olhou com um papel de currículo na mão, a letra dele. E eu desviei o olhar, porque eu sabia que ele não tinha sumido por escolha. E o pior é que, no fundo, eu acho que naquela manhã, se eu tivesse entrado primeiro no container, talvez tivesse sido eu. E não ia ter ninguém para lembrar meu nome também. Hoje, quando eu vejo o caminhão de carga numerado com o 14, eu viro o rosto. Não sei se é medo ou vergonha, mas sei que tem coisa que a gente vê uma vez só, e já é demais. E mesmo agora, tantos anos depois, eu ainda escuto aquele arranhado de dentro da caixa. Seco, frio, como unha em alumínio quente. E todo mundo continua fingindo que foi só mais um dia normal. Mas eu sei que não foi. Eu estava lá. Eu entrei no programa de estágio da Torre Auxiliar no início do 2º semestre.
Fase final da faculdade. O que eles chamam de campo observacional limitado, voltado para os relatórios de taxiamento e comportamento de pista. Basicamente, meu trabalho era sentar numa salinha com janela panorâmica, fone de escuta passiva e acompanhar o que acontecia no pátio, a olho nu ou pelos monitores internos. Anotar qualquer desvio, tempo de resposta, padrão de comportamento de veículos de solo. Era tranquilo, silencioso, sem interação com o pessoal da torre central e raramente com os engenheiros. A sala onde eu ficava era suspensa, tipo uma cápsula de vidro fumê. Do lado de fora, ninguém vê nada. Do lado de dentro, a gente enxerga tudo. Só uma luz branca, ar-condicionado fraco e aquele chiado do rádio ambiente. Parecia um laboratório. Ou uma cápsula de isolamento. As anotações iam para o relatório semanal. Ninguém lia, mas eu fazia certo. Era neto de militar. Fui criado com regra, cronômetro e olho fixo. Tinha orgulho disso. Tudo seguia padrão. Até a primeira falha no cronograma. Foi numa tarde comum, quase sem vento. O painel acusou atraso na liberação da pista secundária. Veículo de abastecimento demorou mais que o normal para liberar o acesso. Atraso de 4 minutos e 33 segundos. Foi nesse intervalo que eu vi. Um táxi parou ao lado do portão de embarque 3. Desceu uma mulher, sozinha. Ela usava roupa social comum, calça escura, camisa de manga. Mas o que me chamou a atenção foi o jeito que ela segurava a pasta amarela contra o peito, não debaixo do braço, não na mão. Era contra o peito mesmo, como se fosse frágil, como se não pudesse soltar. Ela passou pela entrada lateral sem ser abordada. Nenhum segurança, nenhum funcionário. Entrei no sistema para confirmar. Nenhum crachá foi lido naquela hora. Anotei no campo de observação, como sempre fazia. Linha simples. Mulher com pasta amarela acessa embarque sem registro. Coloquei o horário e deixei marcado para revisar. Pensei que fosse alguém da administração, mas no relatório de pessoal não constava ninguém com descrição semelhante. Deixei para lá. 2 dias depois, outro atraso. Táxi rodando em loop, sem conseguir parar no ponto fixo. Repetição de comando no rádio. Aguarde liberação. Atraso de 3 minutos. E lá estava ela. Mesma mulher, mesma roupa, mesma pasta. Só que em outro portão. E entrando pelo acesso técnico, de novo, sem registro de entrada, sem abordagem. Foi aí que anotei uma coisa estranha. Ela não passava por ninguém. Ela atravessava áreas normalmente ocupadas, mas ninguém parecia notar. Fiz uma planilha à parte. 3 colunas: horário, atraso de solo, presença da mulher. Começou a aparecer um padrão. Atraso maior que 3 minutos, presença da mulher. Fluxo interrompido no abastecimento, presença da mulher. Mas toda vez que eu perguntava no grupo de estagiários se alguém tinha visto, ninguém respondia. Ou diziam que era normal, que muita gente entra por acesso técnico e depois some do sistema. Mas essa mulher nunca aparecia nas câmeras internas. E eu comecei a ter certeza. Não era gente comum. Ou não era mais. Teve uma madrugada com chuva forte. Turno vazio. Nenhuma decolagem prevista nas próximas horas. Fiquei ali, só monitorando os tratores de pátio. A pista estava escura. Quase nenhuma movimentação. Só um grupo de cones deslocado pelo vento e o borrão das luzes no asfalto molhado. Foi nessa noite que eu vi de novo. Ela atravessava o pátio devagar, do mesmo jeito, pasta colada no peito, cabeça baixa, passos firmes. Mas não era a visão dela que me travou. Foi o reflexo. No vidro da torre, pela primeira vez, eu consegui ver o rosto dela. Só que não fazia sentido. O reflexo estava colado no meu, como se ela estivesse do lado de dentro da sala, atrás de mim. Era o mesmo tipo de reflexo que você vê quando alguém se aproxima por trás com a luz acesa. Mas a sala estava vazia. Só eu.
Só minha respiração no fone. Virei o corpo de uma vez com o coração batendo seco. Ninguém, nada. E no mesmo segundo ouvi a chamada da torre principal. Abortar pouso de aeronave prefixo 6N47. Avião com pane no sistema hidráulico. Trem de pouso travado. Pista isolada. Anotei o horário. Cruzei com a planilha. Mesmo padrão. Toda vez que ela aparece, algo falha. Decidi gravar. Liguei a tela de backup. Instalei um capturador de vídeo simples. Deixei a câmera virada para o monitor de pista, registrando direto da tela, sem passar pelo sistema. Fiz isso porque desconfiei que o sistema estava apagando. Gravei por 4 noites seguidas. Na quinta, aconteceu de novo. Ela atravessou entre os trens de bagagem. Sumiu atrás da área de catering. Mesma sequência. Mas quando fui revisar a gravação, o trecho estava corrompido. Só som. Nenhuma imagem. E no áudio, um ruído grave, metálico, e uma voz mecânica, como aquelas de sintetizador antigo, dizendo: data inválida, entrada repetida, corrija o padrão. Isso não era da torre, não era protocolo de som, não era falha comum. Eu sou técnico, eu sei como falha de arquivo soa. Isso não era erro, era comando. Apaguei tudo, refiz o teste. Gravei em outro formato. Resultado idêntico. A presença dela não se grava. Na semana seguinte, teve outro incidente de solo. Deslocamento de veículo em área restrita, sem registro de operador. E lá estava ela, pé molhado, calça escura, pasta contra o peito, andando entre os contêineres como se tivesse sido programada para atravessar. E todo mundo fingindo que era normal. Naquela madrugada, eu entendi que ela não usava o aeroporto. Ela atravessava ele, como uma instrução, como uma linha no meio de um código. E quem vê, começa a falhar também. Eu montei um dossiê. Peguei todos os horários em que vi a mulher. Cruzei com os logs de falha. Chamei de padrão de ruído humano fora do fluxo. Entreguei num envelope simples, lacrado. Achei que iam rir. Mas 3 dias depois, fui chamado pela coordenação. A reunião foi rápida, fria. Disseram que o conteúdo do dossiê era incompatível com as atribuições do estágio técnico. Perguntaram se eu estava dormindo bem, se eu tomava algum remédio. Depois, usaram palavras que eu demorei para entender. Alteração de percepção, episódios de confusão associativa, risco de comprometimento funcional. Tradução. Me afastaram, me cortaram do acesso à torre auxiliar, desativaram meu cartão e entraram em contato com a coordenação do curso para encaminhamento clínico. Disseram que era para minha proteção, mas eu vi o jeito que eles olhavam. Era o mesmo olhar de quem já tinha visto o que eu vi e decidiu esquecer. Fiquei em casa por dias. Não saía, não comia direito. Sonhava com janela de vidro fumê, com a chuva batendo no reflexo, com a pasta amarela riscando o pátio como uma linha de código. Até que uma noite, sonhei que estava na torre. Mas eu não estava observando. Eu estava sendo observado. E no sonho, eu era ela. Eu atravessava o pátio com a pasta contra o peito. Sentia os fones no ouvido. O vento batia igual. A diferença é que no sonho, ninguém me via. Acordei com o corpo tremendo, suando. E no chão do meu quarto, bem perto da porta, tinha um papel molhado. Papel grosso, daqueles que a gente usava para ficha de acesso. Código de barras na lateral, meu nome impresso. E escrito à mão com um marcador vermelho. Se você viu, agora é sua vez. Eu ainda tenho o papel, mas não mostrei para ninguém. Nem para o psicólogo, nem para minha orientadora, porque se eu mostrar, talvez eles façam o que fizeram com os outros. Talvez eles digam que eu nunca estive na torre, que não existe estágio observacional auxiliar naquele terminal, que ninguém anota mais nada ali desde 2019. Mas eu sei que vi. E agora, quando passo perto de algum aeroporto, mesmo só olhando no Google Maps, eu tento não parar muito tempo na tela.
porque às vezes, numa imagem mais ampliada, tem uma figura pequena atravessando a pista, segurando uma pasta, de cabeça baixa. E se você olhar por tempo demais, ela vira o rosto e parece com você. Então, talvez ela fosse o erro no sistema. Ou talvez o erro sempre tenha sido a gente tentando entender o que devia só obedecer. Eu já não tenho certeza de quem está no reflexo agora, mas seja quem for, não está mais só observando. Se você chegou até aqui, é porque algo te prendeu. Então se inscreve no canal para continuar ouvindo o que ninguém mais tem coragem de contar. E comenta aqui embaixo, você já andou de avião ou ainda está esperando o embarque?